O ano passado eu gravei uma unidade aqui nesse condomínio. É uma sugestão minha para os investidores brasileiros que querem tirar o dinheiro do Brasil e alugar anualmente aqui nos Estados Unidos. Ele dá dava antigamente mais ou menos uns 7% líquido por ano. Esse ano baixou um pouco e eu vou explicar por quê. Lá no ano passado, a unidade que eu mostrei era 220 mil dólares. Para ser mais correto, 219. Mas hoje, os preços já subiram. Em 12 meses, essa é a única unidade à venda aqui por 245 mil dólares. Vamos ver esse apartamento maravilhoso? Rode a vinheta. Esse condomínio, ele é muito bom. Se você olhar os jardins, os carros estacionados, a maneira como ele é cuidado, ele tem piscina, academia, etc e tal. Não aparecem muitos à venda por ano. Esse aqui é o primeiro à venda desde outubro do ano passado. E ele está no mercado por 245 mil dólares. Ele tem 2 quartos, 2 banheiros, ou seja, são 2 suítes, mais um lavabo, que é muito difícil achar lavabo dentro de apartamento. E ele tem também uma cozinha com janela, que às vezes as cozinhas dos apartamentos também não têm janela. E hoje existem 3 unidades aqui no condomínio para alugar entre 1.750 até 2.000 dólares, dependendo do estado original. Ele foi construído em 1984 e ele tem 127 metros quadrados. Então vamos lá olhar essa unidade? O inverno terminou oficialmente no dia 19, na semana passada, e nós já estamos na primavera. E uma coisa aqui na Flórida que você pode perceber, agora começam um pouco as chuvas e os carvalhos estão todos super verdes. Olha lá para você ver. Esse carvalho perdeu todas as folhas do ano passado e todas essas folhas verdes são folhas novas que nasceram aproximadamente nos últimos 30 dias. E quando isso acontece, tem muito pólen aqui e muita gente tem muita alergia. Dá uma olhada no chão. Esse verde que você vê não é poeira, é pólen. E ele também cobre os carros. E às vezes muitos cachorros, crianças e adultos têm alergia ao pólen. Mas é a vida na Flórida. Vamos lá olhar a unidade agora. Esse apartamento que nós vamos mostrar hoje, ele fica na cidade de Longwood, que é a cidade onde eu moro. Longwood fica somente 25 minutos do centro financeiro de Downtown Orlando e fica somente 15 minutos de Winter Park. Outra cidade muito visitada e que moram muitos brasileiros é a cidade de Altamonte Springs, que fica somente 5 minutos de Longwood. Longwood tem uma população de 15 mil pessoas somente. É um lugar muito agradável, com vegetação exuberante, uma das cidades mais seguras da Flórida
e as escolas são excelentes. Essa unidade, ela não está original. Ela deve ter sido feita uma reforma lá pelo ano 2000, porque eu já vi algumas plantas que os tampos das cozinhas e dos banheiros são de laminado. E esse aqui já tem o granito Ubatuba, que vem do Brasil. Mas uma coisa interessante a respeito desse apartamento, que eu gosto muito, é que, em primeiro lugar, ele tem uma sala ampla e ele tem 2 suítes. E ele é uma planta quase que quadrada, mas a suíte do lado direito espelha a suíte do lado esquerdo. Então são 2 suítes totalmente independentes. E uma coisa que é muito difícil a gente ver num apartamento aqui na Flórida é um lavabo. Então esse apartamento ele tem um hall de entrada, ele não abre diretamente para a sala. Aqui a gente tem a lavanderia e ali a gente tem o lavabo. Os eletrodomésticos desse apartamento foram trocados em aproximadamente 2 anos atrás, então eles são quase todos novos. Você consegue ver pela lavadora e secadora. O proprietário decidiu por tirar a porta da lavanderia e deixar sem porta mesmo, porque quando a porta abre ela bate ali, né? Porque as lavadoras e secadoras originais elas eram menores e mais curtas. E agora, para ter uma full size assim desse tamanho grandona, realmente a porta não fecha. Mas dá também para pôr a porta abrindo para o lado de fora, se quiser. E aqui a gente tem um pequeno lavabo. Então, aquelas pessoas que têm visitas não precisam entrar dentro dos quartos para usar o banheiro se precisar. E aqui nós temos o famoso closet de casacos, porque aqui na Flórida neva. Não neva e não precisa de closet de casacos, porque a gente quase não usa. Mas aqui, esse closet dá para colocar aspirador, né? Dá para pendurar guarda-chuvas, mochilas da escola, todas essas coisas. É bom ter. Esse apartamento também, o original, ele era carpete, só o piso frio era aqui na cozinha e nos banheiros. O resto era tudo carpete. Então, talvez quando essa reforma foi feita, eles colocaram esse piso de laminado, que para falar a verdade podia ter sido o melhor, mas acho que na época isso daqui era top de linha, hoje não mais, né? Aqui então a gente tem essa sala comprida que eu te falei, e aqui a gente tem a cozinha, vem só olhar. É muito difícil a gente achar apartamento com janela na cozinha. E é muito legal ter luz natural, não é? Principalmente dentro da cozinha. Se você viu o vídeo da minha casa, toda hora eu falo da minha casa, né? Uma das coisas que eu não gosto é que a minha cozinha não tem janelas. Então tem aquelas portas que dão para fora. Então, por exemplo, um dia como hoje, que está chovendo, graças a Deus, porque a gente precisa da chuva, precisa da água. Então não vamos reclamar, né? Não reclama do calor, não reclama do frio, não reclama de nada. Que você se dá bem na vida. Então, num dia de hoje, por exemplo, a gente tem que acender a luz, porque fica escuro. E aqui, embora as luzes estejam acesas porque nós vamos filmar, tem essa janela. Então eu lembro que o proprietário tinha uma mesa aqui, então assim, tomar café aqui, olhando essas árvores. Hoje a empresa que faz os jardins está aí cortando, dá uma olhada. Então, como eu disse para vocês, os eletrodomésticos dessa unidade aqui foram todos trocados, eles são todos novos. A pessoa que, o proprietário, decidiu por colocar essa geladeira que não é aquela French door. Aqui a gente chama French door quando tem 2 portas que abrem a geladeira. Você deve ter visto em vários filmes que eu mostrei. Essa aqui tem uma porta só, mas ela tem o freezer do lado de baixo. Qual a diferença? A diferença é que a French door às vezes tem o filtro de água para você pegar na porta. Essa daqui não tem. Embora ela seja grande e bem espaçosa, ela não tem. Você precisa colocar uma garrafa de água dentro ou um filtro aqui na pia. Aqui cabe uma French door. Uma French door ela tem 35 polegadas e 3/4. E aqui o espaço
é só 33. Então, essa geladeira aqui é de 33. Porém, no mercado hoje já existe French Door de 32 da LG. Eu achei outro dia, custa 1.498 dólares. E aqui dá pra a gente ver que eles fizeram uma reforma, porque esse granito Ubatuba, ele não existia nos apartamentos originais. E esse backsplash aqui, embora fosse moda na época, né? Já falei bastante disso aqui. Hoje está um pouco desatualizado, mas se você comprar para alugar, não precisa trocar, é suficiente. Torneira, né? Tem aqui o chuveirinho, lava-louça nova, o fogão, o micro-ondas, que é exaustor também, embora aqui nessa unidade ele não joga a fumaça para fora da unidade. Como é que a gente sabe? Porque se você abrir aqui, você vai ver que não tem um tubo que joga essa fumaça para fora. Então, a fumaça é reciclada aqui nos filtros, aí ela sai por cima. Então, se você for fazer um bife, alguma coisa assim, é melhor fazer lá na varanda, porque vai encher de fumaça aqui. E depois da fumaça, ela entra no retorno do ar-condicionado e ela distribui para todo lugar. Então, lá no banheiro, do outro lado da parede aqui, vai estar cheirando o seu bife. Fogão novo também. E essa aqui é a pequena despensa, né, para colocar comida. Vê que tem uma porta atrás da despensa? Ali é onde está o aquecedor de água ou o ar-condicionado, não sei qual dos dois que é, mas um dos dois eu tenho certeza. Precisaria abrir, se precisar fazer manutenção, tem que tirar as prateleiras, abrir e colocar de volta. Então, se eu fosse reformar essa cozinha, o que eu faria? Né? Aumentaria, tiraria essa parede daqui, né? Aumentaria, colocaria um bar aqui, né? Tiraria essa despensa que foi construída com alvenaria, com drywall e madeira, né? Não é alvenaria é tijolo. E colocaria uma despensa mesmo de gabinetes que ficaria super bonito. Vamos olhar aqui então a sala e daí a gente vai olhar os quartos individualmente. Isso daqui era usado antigamente, né? É um mini bar. Como eu já falei até num outro apartamento que eu mostrei, era comum nos anos 80, era moda ter um bar na sala para você fazer os drinks, etc e tal. Isso aqui pode ser retirado, pode-se fazer um mini escritório, ou até, como eu já fiz com alguns clientes, fechar e fazer um closet, um armário, uma prateleira. Mas veja que a sala é bem grande. A sala de jantar ficaria aqui, onde tem esse lustre, né? Cabe uma mesa com 8 cadeiras, né? 3 de cada lado e mais uma em cada ponta, ou uma mesa de 6 cadeiras. Por que o proprietário colocou essa luminária com esse cordão aqui? Provavelmente é porque a mesa dele vinha para cá e ele quis centralizar a mesa. Mas a vantagem dessa corrente é que uma vez que você coloca a mesa e você gostou do lugar que ela fica, você pode mudar para qualquer lugar. Porque nem sempre esse ponto aqui vai ser o centro da sala de jantar. Vários imóveis novos que a gente visita, que os nossos clientes compram, quase nunca o centro da sala de jantar tem o ponto de luz no centro. Então esse é um truque muito bom para você centralizar a luz. Aqui a gente tem essa sala que é super comprida. E aqui a gente tem uma varanda e essa varanda dá aqui para as quadras de tênis. Tem quadra de tênis aqui, tem uma piscina e tem uma pequena academia também. A piscina é logo ali, ó. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem térreo. O térreo é considerado o primeiro andar. E este apartamento aqui é considerado o segundo andar. Ele está no segundo andar, embora seja só um lance de escada. O primeiro andar deste apartamento ele é enterrado no chão, então as janelas são bem perto do solo. Mas ele tem uma saída para cá, para o jardim, né? Já o segundo andar, que é esse aqui, você fica elevado
e tem mais um andar que a gente chama de terceiro andar. Vamos lá olhar as suítes? Vem por aqui. O proprietário acabou de trocar o carpete é novinho, para alugar não tem problema nenhum. Ficou para trocar esse carpete, ele me disse, $1.500. Então a cada 5 anos precisa trocar. Se o inquilino ficar mais que 5 anos, que geralmente eles ficam muito tempo, ele fica com esse carpete. Depois que ele sai 5, 6, 7 anos, você coloca um carpete novo. Agora, se ele ficar 1 ou 2 anos, aí você manda lavar, coloca outro inquilino. Aqui a gente tem, isso aqui nos Estados Unidos, a gente chama de dry sink, é uma pia seca. Eu não sei por que é pia seca, porque ela tem água, né? Não faz sentido esse nome, pia seca, se a pia tem água. Mas, se dorme um casal aqui, e os dois querem escovar o dente ao mesmo tempo, um pode usar essa pia, outro pode usar a de lá. Se alguém quer passar a maquiagem, pode passar aqui, ou outra pessoa usa o banheiro. Tem um closet grande, que a gente chama de walk-in closet. Por que a gente chama de walk-in closet? Porque você anda dentro do closet. Quando o closet ele é só um armário que você não consegue entrar, ele é chamado de shallow closet. Mas quando você entra dentro do closet, ele é um walk-in closet. E ele é bem espaçoso. Vem cá ver o banheiro. Esse banheiro foi parcialmente reformado. Eu acho que a única coisa que foi feita nesse banheiro foi colocar essa pia de granito, né? Porque o gabinete é original, o vaso é original, o piso é original, o banheiro é original, o azulejo é original. E uma pessoa me perguntou, eu achei muito engraçado, porque eu nem tinha pensado nisso. Perguntou nos comentários do YouTube, assim, por que tem esse espelho na lateral? A pessoa vai olhar assim, ó. Então, esse daqui é um medicine cabinet, é um gabinete de remédio, que nem tem no Brasil. Acontece que esse gabinete de remédio só tem com um espelho, entendeu? Antes, lá nos anos 70, 60, até no Brasil, a minha casa tinha um desse aqui na frente, né? Então as pessoas usaram muito na frente. Hoje, depois elas, por exemplo, tirava daqui, colocava esse espelho enorme e colocava o gabinete aqui no canto. Mas como ele só tem, provavelmente ele foi retirado da frente para colocar no lado. Mas como ele só tem com o espelho, ficou com esse espelho aqui na lateral. Mas você não é para você olhar não, tá? É isso aí que eu expliquei. Vamos lá ver a segunda. A segunda suíte, eles fizeram uma reforma bonitinha no banheiro. Esse quarto aqui, essa suíte, ela é um pé maior do que o outro lado. Por quê? Porque do outro lado do banheiro a gente tem a cozinha é maior. Do lado de cá a gente tem aquele lavabo e a lavanderia. Então esse quarto é maior. Esse quarto é enorme, cabe 2 camas de casal aqui. Se você quiser comprar para você passar as férias e deixar ele vazio, você pode colocar 2 camas de casal que dorme um monte de gente. Ou você pode colocar 2 beliches mais uma cama de casal ali. E vem cá, ele tem, a configuração é igual, tá? Ele tem a pia seca, ele tem o closet aqui, o walk-in closet, vem já com um armário maravilhoso. Olha só, top de linha, designer, já vem com um apartamento. E aqui a gente tem o outro banheiro, dá uma olhada lá. Eu não vou entrar. A gente vai aparecer no espelho nós dois, mas não tem problema. Esse banheiro, ele foi feito provavelmente uma reforma nos anos mais ou menos nos anos 2000. Então eles trocaram azulejo, tem um vaso novo, tem uma pia nova, tem um gabinete novo e tem o gabinete de remédios e outras coisas do lado esquerdo também com um espelho para você olhar com o pescoço torto, tá bom?
E uma coisa que eu esqueci de falar do outro lado, que ainda tem esse outro pequeno closet. Esse pequeno closet aqui é um closet de toalhas, de lençóis e essas coisas assim, porque geralmente no closet de roupas você não coloca toalhas, lençóis, etc. Então aqui seria onde você colocaria essas coisas. Dá para guardar também papel higiênico, papel toalha, aspirador, tem espaço à vontade. Agora então nós vamos falar sobre valores, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Esse apartamento é um apartamento ideal para quem vai começar a vida nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a pessoa vai vir como estudante, depois fazer faculdade, depois tentar um sponsor e green card, esse é um caminho. Ou ela vai vir com um visto de investidor ou um visto de habilidades e não quer já de cara comprar uma casa de 500, 700, 1 milhão, etc. É um apartamento que dá para começar a vida nos Estados Unidos. É um local seguro, é um local maravilhoso de se viver, com escolas excelentes, com uma infinidade de comércios e restaurantes, nem precisa sair daqui. E ele serve também como um apartamento de investimento. Eu tenho tido muitas reuniões, pelo menos uma reunião por dia, por semana. Então, se você for agendar uma reunião, me desculpe, eu sei que tem que esperar um pouquinho. Essa semana tá toda lotada, semana que vem tá toda lotada, então tenha paciência que eu vou atender todas as pessoas. Mas todas as reuniões que eu tenho tido, as pessoas estão muito inseguras com a situação do Brasil e querem mudar alguns investimentos do Brasil para os Estados Unidos e querem que ele gere alguma renda. Então esse apartamento ele é ideal para isso. Por quê? Porque a gente consegue colocar um inquilino aqui qualificado e que não vai ficar inadimplente. O problema de você comprar um apartamento de 100 mil, de 120 mil, é que as áreas são muito ruins. E se a área é ruim, alguém que é qualificado, que é um bom inquilino, que trabalha, tem um bom emprego, que tem criança e tal, não vai querer morar numa área como essa. Então, quando a gente vai qualificar os inquilinos para morar num apartamento de 100 mil, só vem bomba. Né? Pessoas sem documento, pessoas com crédito sujo, pessoas com histórico de despejo porque não pagaram e não sobra uma boa aplicação para colocar dentro daquele apartamento, a gente acaba colocando o melhor dos piores. Né? Já nesse local aqui é totalmente diferente, né? Você paga um pouco mais, mas a qualidade do inquilino é totalmente diferente. Então aqui são jovens profissionais, pessoas solteiras, bem-sucedidas, que podem pagar um aluguel desse e morar sozinha. Às vezes são 2 amigos, 2 amigas, um amigo, às vezes é um casal sem filhos e às vezes uma família com 2 filhos. O meu irmão mesmo mora na unidade ao lado aqui no 3º andar. Ele, minha cunhada e minhas 2 sobrinhas. Então, a área é segura, a área é limpa, a área é bonita, tem boas escolas, então a gente consegue um inquilino super qualificado. E as chances desse inquilino ficar inadimplente são quase inexistentes, porque se a pessoa tiver um bom crédito, a coisa que ela tem mais medo é de sujar o crédito dela. Entendeu? Aqui nos Estados Unidos é assim. Então, se a pessoa deixar de pagar um aluguel, fica registrado no crédito dela. E para ela alugar um outro é muito difícil. Se ela for despejada, vai o despejo, aí ela não consegue alugar mais em lugar nenhum, né? A não ser um lugar muito ruim, que a pessoa está desesperada para alugar e aluga para ela. Então, os americanos que têm bons créditos, eles têm muito medo, então a chance deles ficarem inadimplentes é quase zero. Eu já vendo apartamentos de investimento para clientes do Brasil e nunca tive um caso de despejo. Mas eu conheço outros corretores que vendem apartamentos em áreas um pouco mais pobres e com mais problemas, que às vezes tem que contratar um advogado para retirar o inquilino. E aqui é rápido, viu?
Em 30 dias, o xerife vem e põe as coisas da pessoa toda na rua. É uma coisa horrorosa. Mas, então é isso aí. Agora, vamos falar dos números, não é? Esse apartamento aqui, como eu falei para vocês, ele aluga entre 1.700 e pouco, 1.800 até 2.000 dólares, dependendo do estado interno dele. Essa unidade aqui, eu acredito que a gente consegue 1.800 por ela. 1.900 ela já sentaria um pouco mais no mercado, porque tem umas outras unidades que estão até um pouco melhores, que já não tem carpete nos quartos, por 1.900. Então, às vezes as pessoas preferem não ter carpete, paga 100 dólares a mais. Então, por 1.800, eu acredito que esse apartamento sai rapidinho. O condomínio aqui é 493. Então, vamos fazer uma conta redonda, né? Você alugou por 1.800 e o condomínio é 500. Então, sobrou 1.300. O IPTU vai ser 2.400. Então, a gente tira 200 dólares. 1.300 menos 200 dólares, 1.100. E você vai pagar aí uns 50 a 70 dólares mensais de seguro do imóvel, né? O condomínio cuida de tudo para você e o condomínio tem o seguro do prédio. Então, por exemplo, vazou o telhado, deu um problema no telhado e vazou no apartamento de cima e vazou aqui. O condomínio tem que consertar de todo mundo, né? Ele conserta o telhado, ele conserta de cima, ele conserta aqui. Deu um problema dentro da sua unidade, vazou a sua lava-louça e vazou no apartamento lá de baixo, você é responsável pela sua unidade, pela unidade de baixo. Então aí você vai acionar o seu seguro pessoal, certo? E aí esse seguro pessoal seu vai consertar o problema que causou aqui, se tiver que trocar piso de madeira, essas coisas, e também lá embaixo, que vai danificar o teto, vai ter que arrumar o teto. Além disso, quando a gente pega um inquilino, a gente pede para ele fazer o Tenant Insurance, que é o seguro de inquilino. E o que cobre esse seguro do inquilino? Algum erro que ele cometer. Então, por exemplo, ele estava fritando um negócio aqui e ele esqueceu, foi atender o telefone, daí resolveu tomar banho e esqueceu da batata frita aqui. A batata frita pegou fogo e pegou fogo no gabinete. E aí vai ficar 10 mil para consertar. Ele aciona o seguro dele e o seguro dele vem aqui e arruma a sua unidade. Em último caso, você aciona o seu seguro e o seu seguro arruma. Mas a gente sempre pede que o inquilino faça um seguro de inquilino. Então, no final das contas, 1.800 menos 500, menos 200, menos 70, vai sobrar 1.030 dólares líquidos mensais, que isso dá mais ou menos uns 5% líquido. Antigamente, até mesmo no ano passado, quando eu fiz aquele vídeo, eu falei para vocês que dava entre 6,5 e 7. E dava mesmo, por quê? Porque os valores dos condomínios eram quase a metade do que é hoje. Uma lei do governador, né, de fundo de reserva dos condomínios e também a alta dos seguros, porque muitas seguradoras saíram da Flórida, fez as mensalidades dos condomínios de todos os prédios em Orlando dobrar. Então aqui era 300 dólares, hoje é quase 500 dólares. E muitos outros estão da mesma maneira. Então hoje dá um pouco menos. Mas um ano que vem esse aluguel aumenta, no ano que vem aumenta de novo, no outro ano aumenta de novo. E é provável que essa prestação do condomínio vai ficar congelada por uns tempos, né? Aí ele vai dando um pouco mais. E é isso aí. Essa unidade me parece que já está vendida, né? Ainda não foi assinado o contrato, mas me parece que está vendida. Mas se você tiver interesse nesse tipo de investimento, ou você quiser mudar para os Estados Unidos e mudar para um apartamento igual, entre em contato que eu acho um para você, similar ou até melhor, quem sabe, né? E lembrando que todos os brasileiros podem comprar esse imóvel à vista sem nenhum problema ou financiado. Financiado é 25% a entrada, mais 6% de cartório mais ou menos, e depois as prestações ficam como? Mais ou menos cada 100 mil financiado fica 1.000 dólares de prestação. Então se você financiar 200 mil, vai ser 2.000 dólares de prestação. Lembrando que se você comprar financiado para alugar, você provavelmente fica no vermelho, né? Do aluguel não sobra
para a prestação, para o condomínio, para esse tipo de investimento precisa ser mesmo à vista. Mas para morar financiado, eu acho que é uma boa pedida, porque depois a prestação vai ficar menos do que o aluguel, tá certo? Eu agradeço muito de você ter assistido esse vídeo. Semana que vem a gente se encontra de novo às quintas-feiras, nas 18 horas do horário do Brasil, e eu vou mostrar para vocês um novo imóvel, num novo lugar, e eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que você tenha um excelente final de semana e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau! O ano passado eu gravei um... Ô Lucas, coloca esse no bloopers no final, tá bom?